Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe, a matemática torna-se Melzinho na Chupeta. E hoje, dando sequência à nossa playlist de expressões algébricas, onde na primeira aula nós trabalhamos os produtos notáveis, hoje eu vou falar sobre fatoração, mais precisamente fator comum em evidência. Você vai aprender de uma vez por todas como colocar um ou mais fatores incomuns em evidência, agrupamentos de termos semelhantes e a diferença de dois quadrados. Isso tudo nessa aulinha feita especialmente para você. E se você já gostou, já deixa o seu like aí, inscreva-se no nosso canal e vem comigo, bora deixar a matemática Melzinho na Chupeta. Vamos nessa! Mas muito bem, se eu perguntasse para vocês o que significa fatoração, ou melhor, vamos falar pausadamente, fatoração, ou seja, a ação do fator. Tu me entendeu, né? A ação do fator, quando o fator ação do fator, o fator está agindo, ação do fator, o fator vai estar agindo, ação do fator, ação, fator vem ação do fator, ação. Bom, enfim, pessoal, quando eu falo fatoração ou ação do fator, nós vamos transformar uma adição ou até mesmo uma subtração em multiplicação. Então, na aula de hoje, assista até o finalzinho desta aula, você vai aprender a transformar uma adição, uma subtração, em multiplicação. Mas você deve estar se perguntando, mas Vavá, por que eu vou transformar uma adição, uma soma, uma subtração em uma multiplicação? Para que você possa fazer uma das coisas que você mais gosta da matemática, que é, muito bem, cortar. Fechou? Então me acompanhe porque nós vamos trabalhar com esses três casos. Vamos nessa. Muito bem, então o primeiro caso de fatoração é o fator comum em evidência. Tu quer dizer uma coisa? Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para você que me acompanha aqui no canal já, não é isso? Que quando você ler matematicamente, a matemática vai deixar de ser aquele bicho de sete cabeças. Tu quer dizer uma coisa? Quando eu falava para você, ou quando a professora falava para vocês, lá desde o ensino fundamental, o seguinte, 2 vezes 3 é igual a 6. Mas 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, porque a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado. Então, quando fala assim fator é aquele valor que está multiplicando ou está sendo multiplicado. Fator comum é porque ele pertence a todos os termos da tua expressão. E colocar em evidência é essa brincadeira que nós vamos fazer agora. Vem cá, se nós tivermos uma soma ou subtração entre dois ou mais termos, dá para tu perceberes que o A está multiplicando o x antes do sinal de mais ou sinal de menos, o mesmo A está multiplicando o y depois do sinal de mais ou sinal de menos. Como o teu A ele está multiplicando, ele é chamado nada mais nada menos de fator. Como ele está antes do mais e depois do mais, ou antes do menos e depois do menos, ele é um fator que nós chamamos fator comum. E quando tu encontrares um fator que pertença a todos os termos da tua expressão, você deverá automaticamente colocá-lo em evidência. E o que é colocá-lo em evidência? Vem cá, você olha para o fator comum, passo a passo agora bem devagar. Você copia o fator comum, no caso o teu A, você vai fazer vezes, abre parênteses, agora use a regra da mão. Não sabe qual é a regra da mão? Nem eu, acabei de inventar. A regra da mão é o seguinte, você vai lá na tua expressão e tapa o fator comum antes do sinal de mais, sobrando apenas o x. Tapa o fator comum depois do sinal de mais, sobrando apenas o y. Então, dentro do parênteses, antes do mais vai sobrar o x. E depois do mais vai sobrar o y, mas tanto mais quanto o menos, tanto faz. Porque não me interessa se eu vou ter uma soma ou uma subtração de dois termos. O que me interessa é encontrar um fator comum a todos os termos da minha expressão. Tu quer dizer uma coisa? Pegando um exemplo bem simples para vocês, você tem 2 vezes o x. Quando eu falo vezes, olha a ênfase que eu dou, vezes, quer dizer que eu estou dizendo que 2 é um fator. Agora, 2 vezes o x, mais 2 vezes o y, este 2 é um fator que aparece antes do mais e aparece depois do mais. Automaticamente, este 2 é um fator comum. E se é um fator comum, devemos colocá-lo em evidência. Como é que eu coloco em evidência? Você copia o fator comum, que no caso é o 2, faça vezes, abra parênteses, regra, muito bem, regra da mão. Olha lá, tapa o fator comum, sobrou o x.
Tapa o fator comum, sobrou y. Então, neste caso, sobrou o x antes do mais, sobrou o y depois do mais. A partir do momento que você transformou uma adição ou subtração em multiplicação, você está fatorando a expressão. Beleza? Viu como não é tão difícil, cara? Você está fatorando as expressões que você aprendeu lá no ensino fundamental e está revisando aqui com o professor Vavá. Vem cá, olha essa outra expressão. Tem aluno que olha para essa expressão aqui e aí já começa a correr aquela lágrima do canto direito do olho, começa a correr uma lagrimazinha. Bom, mas enfim, vem cá, pessoal. Aqui você tem duas vezes o x vezes o y. O x está multiplicando, o y está multiplicando, o 2 está multiplicando. São fatores. Agora, onde é que está o 2 aqui? Aqui não tem 2. Não tem x, mas tem y. Aqui não tem 2, não tem x, mas tem y. Então, de cara, y é um fator comum, porque ele está no primeiro termo, ele está no segundo termo e ele está no terceiro termo. Professor Vavá, como é que eu sei que essa expressão ela tem 3 termos? O número de termos da tua expressão é sempre separado pelos sinais de mais ou menos. Então, primeiro termo, mais, segundo termo, menos, terceiro termo. Ok, só que aí que você se engana que não tem 2. O fator 2, ele está subentendido. Como assim, professor? Eu vou reescrever essa minha expressão. Reescrevendo a minha expressão, você vai ter 2 vezes o teu x, vezes o teu y, mais. Tu concordas que este número 6, este carinha aqui, pessoal, o teu 6, eu posso escrevê-lo em função do 2, porque nós sabemos que o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, vezes o teu a, vezes o y, menos... Agora, este carinha aqui, ó, no caso, o teu 8, eu poderei também escrevê-lo em função do 2. O 8 é a mesma coisa que 2, vezes o teu 4, vezes o teu m, vezes o teu y. Isso aqui vai ser igual. Ficou mais claro agora? Então vamos lá comigo. Vamos encontrar os fatores comuns e, consequentemente, colocá-los em evidência. Então, o 2 é fator comum, porque ele está aparecendo em todos os termos da tua expressão. O y é fator comum, porque ele está aparecendo em todos os termos da tua expressão. Dá para tu perceberes que o 3 não é comum, que o teu a não é comum e que o teu m não é comum. Quando eu falo em comum, tem que aparecer em todos os termos. O que eu faço com aqueles fatores comuns? Eu coloco eles em evidência, então vamos continuar aqui. Vamos pegar o 2, vamos pegar o y, no caso 2 e o y, sempre multiplicando, são os fatores comuns. Agora o que você faz? Vezes, abra parênteses. Agora, pessoal, vamos lá. Regra da mão. Qual é a regra da mão? Você vai tapar os fatores comuns. Tapa o 2, tapa o y. Opa, tapou o 2, tapou o y, vai sobrar o x. Então, vai sobrar o x aqui dentro, mais... Tapou o 2, tapou o y, vai sobrar o 3 e vai sobrar o a. No caso, 3 vezes o teu a, menos... Tapou o 2, tapou o y, vai sobrar 4 e vai sobrar o teu m. Então você vai ter 4m, fechou parênteses. A partir do momento que você transformou essa soma e subtração em uma multiplicação, você está colocando os fatores comuns em evidência. E quando você coloca fatores comuns em evidência, você está abrindo um caminho para posteriormente fazer o quê? Cortar, ou seja, simplificar as suas expressões. Fique ligado aí, porque tem mais exemplos para vocês. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, a segunda parte da nossa fatoração são os agrupamentos de termos semelhantes. Ou seja, quando você encarar expressões como esta aqui, ó, mais uma vez, eu vou brincar com as letrinhas A, B, X, Y, mas depois nós vamos passar para um exemplo de prova. Olha lá, equação polinomial de grau 3, quais são as raízes dessa equação? Aguenta aí. Então, olha só. Eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. Agora você tem que o A está multiplicando, o B está multiplicando, o X está multiplicando, o Y está multiplicando, ou seja, o A, o B, o X e o Y são fatores. Porém, tu sabe que o teu A aparece antes do mais e depois do mais. Mas o A não aparece no terceiro e nem no quarto termos. O valor de B aparece antes do teu mais, olha lá, e depois do mais. Só que o valor de B não aparece nem no primeiro, nem no segundo termos. Então, o A, ele não é um fator comum a todos os termos da minha expressão. Assim como o B também não vai ser um fator comum a todos os termos da minha expressão. Então, o que eu faço, professor? Eu analiso
grupos de termos. Analisando grupos de termos, nós temos os nossos agrupamentos. Professor, eu nunca tinha percebido que era por isso. Claro, você vai agrupar os termos, geralmente, de 2 em 2. Então, olha só, se nós pegarmos esses 2 primeiros termos, dá para tu perceberes que o A é um fator comum. Pelo que nós vimos no começo da aula de hoje, se o A é um fator comum, coloca-o em evidência. Você vai escrever o A vezes, abra parênteses, tapou o teu A, sobrou o X. Tapou o teu A, vai sobrar o teu Y, fechou parênteses. Agora mais, nós vamos pegar os outros 2 termos, agrupando-os de 2 em 2, e dá para tu perceberes que o teu B é um fator comum. Se o teu B é um fator comum, o que você faz? Coloca B vezes, abre parênteses, olha lá, tapou o teu B, vai sobrar o X antes do mais, tapaste o B, vai sobrar o Y depois do mais. Agora, simplesmente, eu estou colocando para vocês o A em evidência, o B em evidência. Porém, olha só, aqui você tem uma soma. Ou seja, este termo, aqui não vou riscar ainda, este termo mais este termo. E dá para tu perceberes que o A está multiplicando, é fator. X mais Y dentro do parênteses é um termo só, está multiplicando, é outro fator. Fator e fator. O B está multiplicando, é fator. O X mais Y está multiplicando, é fator. Só que o X mais Y aparece antes do mais e o X mais Y depois do mais. Portanto, fator comum. E se é fator comum, devemos colocá-lo em evidência. Então vamos lá, como é que você coloca o fator comum em evidência? Você vai pegar o fator x mais y, que é comum, mesma linha de raciocínio, pessoal. Você vai escrever o fator x mais y, exatamente inteiro, vezes, abre parênteses. Agora, Vavá, o que eu faço? Regra da mão. Tapa o x mais y, vai sobrar o a antes do mais. Então vamos colocar aqui a mais, tapou o teu x mais y aqui, vai sobrar o b depois do mais. Então, simplesmente, pessoal, você transformou, junto comigo, aí de casa, uma soma de 4 termos em um produto de 2 termos. Quando você transforma uma soma em um produto, você está simplesmente fatorando. Olha só o exemplozinho aqui embaixo, pessoal. Aqui o aluno, ei, Vavá, não sei fazer. Vou te mostrar que com as vavalandragens, a matemática vai ficar melzinho na chupeta. Professor, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, mas não tenho x no último termo. Então, o x ele não é comum a todos os termos da minha expressão, mas dá para você analisar da seguinte maneira. Se eu analisar os 2 primeiros termos, o que é x ao cubo? Faça de cabeça comigo. X ao cubo é x ao quadrado vezes x. E x ao quadrado está aqui. Opa, então nos 2 primeiros termos, tu tens o x ao quadrado, fator comum. Então você vai colocar da seguinte maneira, x ao quadrado vezes, abra parênteses. Olha lá, aqui você vai colocar o x e aqui você vai colocar o 1. Eu sempre coloco para os meus alunos que tem que fazer o quê? A verificação. Olha lá, x ao quadrado vezes x vai dar um total de x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Então, o x ao quadrado estava subentendido, assim como aquele 2 no exemplo anterior, e aí você tem que enxergar isso. Agora, professor, olhando para os 2 próximos termos, você tem o menos 4 está multiplicando, e aqui o menos 4 está multiplicando também. Olha só essa observação, hein? O menos 4 está multiplicando quem aqui, professor? O menos 4 está multiplicando 1. O 1 sempre vai ser o teu quebra-galho. Então, olha só, vamos colocar o menos 4 em evidência. Fica menos 4 vezes, abra parênteses. Tapou o menos 4, vai sobrar simplesmente o teu x. Agora é aqui, Vavá, coloco mais ou coloco menos? E aí vem, o menos 4 é o fator comum. Então, vai sobrar depois do mais o 1 positivo. Agora, Vavá, eu já teria errado no sinalzinho. Por isso, eu peço para você ir de casa fazer a verificação. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Fechou? E para encerrarmos, o x mais 1 está antes do menos. E o x mais 1 está multiplicando depois do menos. Se está multiplicando, é fator. Antes e depois, é fator comum. Devemos colocá-lo em evidência. Então, vamos lá. Vamos pegar o teu x mais 1, colocando em evidência, você faz vezes, abre parênteses. Tapou o teu x mais 1, vai sobrar o x ao quadrado. Agora, tapou o teu x mais 1, vai sobrar o menos 4. E isso tudo aqui vai ser igual a 0. Eu poderia te ensinar até aqui, e daí encerraríamos a questão, fechou. Mas, por quê?
O nosso objetivo aqui é brincar de fatorar. E você acabou de transformar uma soma e subtrações em multiplicação. Você acabou de fatorar. Agora, vamos supor numa questãozinha de prova que ele perguntasse para vocês quais são as 3 raízes dessa equação de grau 3. Gente, isso aqui é raciocínio lógico. Olha aqui. Sempre que o produto entre 2 valores resulta em 0, é porque um desses valores tem que ser 0. Quer ver uma coisa? Se A vezes B é 0, é porque ou A é 0, ou B é 0, ou os dois são iguais a 0. Então, se o produto entre 2 expressões é 0, é porque ou a primeira expressão é 0, ou porque a segunda expressão é 0. Vamos puxar para cá? Agora, deixa eu separar para vocês aqui. A primeira expressão é x mais 1. Se você afirmar que x mais 1 vai ser igual a 0, basta você isolar a variável x. E aqui você vai ter que o teu x ele vai ser igual a menos 1. E aí você tem uma das raízes da minha equação. Agora, ou o x mais 1 vale 0, ou o teu x ao quadrado menos 4 vale 0. E se o x ao quadrado menos 4 for igual a 0, mata para mim por gentileza. O teu menos 4 vai trocar de membro, vai trocar de sinal. Então você vai ter aqui que o teu x elevado ao quadrado vai ser igual a mais 4. A pergunta matemática que eu estou fazendo para vocês. Qual ou quais são os valores de x que elevados ao quadrado resultarão em 4? Vamos lá? Mais 2, porque 2 ao quadrado é 4, e menos 2, porque menos 2 ao quadrado vai ser igual a 4 também. Então as minhas outras duas raízes são mais ou menos 2. Então, as 3 raízes desta equação polinomial de grau 3 são menos 1, menos 2 e mais 2. Esse seria o teu conjunto solução. E não paramos por aí. Para nós fecharmos esta aula com chave de ouro, me acompanha e vamos nessa. Muito bem, pessoal, para nós fecharmos com chave de ouro essa nossa aulinha, nós vamos para o nosso último caso, que é diferença de 2 quadrados, ou ainda a diferença entre os quadrados de 2 termos. Sempre que aparecer para vocês A ao quadrado menos B ao quadrado, deixa eu reformular a minha frase. Sempre que aparecer A ao quadrado, aí o aluno fica lá na prova procurando o A ao quadrado e procurando o B ao quadrado. Não, sempre que aparecer a diferença de 2 termos, você vai olhar para verificar se esses termos têm expoente 2 ou podem ser escritos como expoente 2. Então aqui você tem A ao quadrado, B ao quadrado. Aí sim. Aí você tem falando matematicamente para vocês a diferença entre os quadrados de 2 termos. Repita comigo aí de casa. A diferença entre os quadrados de 2 termos. De novo, a diferença entre os quadrados de 2 termos. 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 Quadrados de 2 termos. Quer dizer... Ó, vem cá. Sempre que aparecer a diferença entre os quadrados de 2 termos, você vai eliminar os teus expoentes, já gostou porque está cortando, né? Olhar para as tuas bases e você vai somar estas bases e multiplicar esta soma pela diferença das mesmas. Olha lá, então você ignora os expoentes, pega as bases e faça o produto entre a soma dessas bases pela diferença das mesmas. Olha só os 3 exemplos que eu coloquei para vocês. Eu tenho x ao quadrado menos 16. Só que você sabe que 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Opa! E se apareceu para vocês a diferença entre os quadrados de 2 termos? A diferença entre os quadrados de 2 termos? A diferença entre os quadrados de... Opa! Eliminemos os expoentes. Foca nas bases, ok? Agora faz o quê? Você vai fazer a soma dessas bases e você vai multiplicar a soma dessas bases pela diferença das mesmas. Acabou a tua brincadeira. Fechou? Você transformou uma diferença num produto, numa multiplicação, para fazer o quê? Cortar. Isso nós vamos ver mais tarde, na próxima aula ainda dessa playlist. Vem cá, x ao quadrado menos 1. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E apareceu a diferença entre os quadrados de 2 termos. O que você faz? Eliminemos os expoentes. Você vai focar nas bases. Foca nas bases. O que você faz? Você vai somar estas bases e vai multiplicar esta soma pela diferença das mesmas. Acabou tua brincadeira. Aí agora parece às vezes mais complicado, mas é barbadinha, é melzinho na chupeta. Presta atenção. 4x ao quadrado menos 9, pessoal,
todo o primeiro termo tem que ser elevado ao quadrado. Aqui só tem x ao quadrado. Só que o 4 eu posso escrevê-lo como 2 ao quadrado. Então podemos colocar assim. Você concorda que 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x ao quadrado? Porque 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x ao quadrado. Agora, menos, no lugar do 9, você vai colocar o 3 elevado ao quadrado. E agora, falando matematicamente para vocês, a diferença entre os quadrados de dois termos, tu elimina os expoentes e você vai focar aonde? Você vai focar nas bases. E o que você faz com essas bases? Você vai somar estas bases, 2x mais 3, e vai multiplicar esta soma pela diferença das mesmas. No caso, o teu 2x menos o 3. Então você acabou de aprender comigo como transformar a diferença dos quadrados de dois termos na multiplicação da soma desses termos pela diferença dos mesmos termos. Isso faz parte da nossa fatoração. Tranquilo até aqui? Belezinha? Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado bem esta aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as aulas aqui do canal, pessoal, de todas as playlists. Aos poucos aí, eu estou carregando sempre as aulas neste canal para que eu possa atendê-los da melhor maneira possível. É claro, pessoal, que tem poucos vídeos ainda, mas poucos até por ali, né? Mas eu estou recheando sempre com vídeos todas as semanas, todas as terças e todas as quintas, tem vídeo novo aqui no canal. E se você gostou, para dar aquele apoio para o professor aqui, deixa aquele joinha, coloca comentário, o que você achou, o que você está achando das aulas que eu estou postando aqui. Pode colocar um assunto ou assuntos da tua preferência que eu vou fazer o possível para atender vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima!